Na unidade anterior, nós definimos como seria a soma de dois números decimais associados a números racionais. Nós pegávamos esses decimais, olhávamos para a fração ordinária associada a cada um deles, somávamos essas frações, né, e depois nós transformávamos essa soma em um número decimal de novo. Essa definição, necessariamente, para que as coisas façam sentido, tem que coincidir com a definição de soma de números reais que demos nessa unidade, né? Ou seja, utilizando a noção de supremo. Bom, isso é o que nós vamos fazer neste vídeo, mostrar que as duas definições de soma de números racionais coincidem. Bom, no primeiro vídeo desta unidade, nós mostramos como definir a soma de dois números reais A e B quaisquer. O que a gente faz é considerar esses dois conjuntos aqui, que são cortes de Dedekind, né? Que nada mais nada menos, né? O primeiro aqui são os números racionais, que são menores do que A, e o segundo, os menores do que B. E aí a gente forma esse outro conjunto aqui, né? Que é composto por quais elementos? Os elementos do conjunto A mais B, eles são somas de um elemento de A com um elemento de B. Repara que esta soma aqui, ela faz sentido para a gente, nesse instante, porque R e S são números racionais, né? Então a gente já sabe como somar números racionais, né? E aí, formando esse conjunto aqui, que é um conjunto de números racionais, nós definimos a soma do número real A com o número real B como sendo o supremo desse conjunto A mais B. Bom, várias perguntas podem ser feitas, né, a partir dessa definição, né? E aqui eu vou listar algumas que eu pretendo responder nesse vídeo, tá? Então, primeiro, por que esse conjunto A mais B é limitado superiormente, né? Porque se você está dizendo que tem supremo, né, é porque a gente está supondo, né, que A mais B é limitado superiormente, né? Isso aí é condição, né, para que a gente possa aplicar o teorema do supremo. Então, essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta é, por que esta soma é compatível, por exemplo, com a soma de decimais que correspondem a números racionais, né? Na unidade anterior, nós definimos alguns casos de operações envolvendo números reais, e um deles era como somar decimais associados a racionais, né? A gente pegava esses decimais, olhava para a fração, né, ordinária associada a cada um deles, né? Somava eles como frações, né? E depois a gente transformava eles em decimais, em um decimal de novo. E aí essa era o resultado dessa soma, né? Então, para as coisas fazerem sentido, aquela soma, né, de números decimais correspondendo a racionais tem que dar a mesma coisa que essa soma aqui que nós estamos definindo com o supremo, né? Então, isso é que significa ser compatível, né, essa soma que nós estamos definindo com a que definimos na unidade anterior. E por fim, né, como determinarmos na prática as casas decimais do A mais B, né? Porque isso daqui tem uma importância teórica, né, que está me dizendo aqui o seguinte, que você sempre consegue somar dois números reais, né? Porém, se você quiser saber exatamente quais são as casas decimais desse número, né, como é que você faz, né? Qual é o procedimento? Então é isso que eu também quero abordar aqui. Então vamos começar com a primeira pergunta, né? Por que o A mais B ele é limitado superiormente? Bom, lembrando aqui que o A ele é o conjunto de números racionais que são menores do que esse Azinho, tá?
Esse A, ele é um número decimal, então ele não é um número real, então ele vai ter a parte inteira mais as casas decimais, tá certo? Então o B, a gente tem também, que são os racionais menores do que B, né? E aí, de novo, esse B também, ele é um número decimal, então vamos ter aqui uma representação com as casas decimais dele, certo? Muito bem, o que acontece aqui? Eu consigo escolher um número natural que é maior do que esse A. Basta eu pegar o quê? O A0 mais 1, que é aqui. Na verdade, um número inteiro, né? Ou seja, você pega a parte inteira desse cara e soma mais 1. Isso daqui é um número inteiro. E aqui eu posso fazer a mesma coisa, né? Se eu somo 1 na parte inteira, então eu obtenho um número inteiro, ok? Então, o que a gente tem aqui, né? Que para todo R pertencente a A, né, a gente tem que R é menor do que A0 mais 1. E para todo S pertencente a B, nós temos que S é menor que B0 mais 1. Né? Por transitividade, o R é menor do que o A é menor do que A0 mais 1, então o R é menor que A0 mais 1. Mesma coisa aqui no caso do S, tá certo? E aí repara que todos esses números que estão envolvidos, né? Esse aqui, esse e esse, eles são números racionais, né? Então números racionais a gente sabe somar, né? E a gente sabe que se você tiver duas desigualdades envolvendo números racionais, né? Se você somar membro a membro, também continua valendo a desigualdade, tá bom? E isso aqui, para ver isso, é bem simples, né? Porque segue diretamente da monotonicidade, tá? Se você pegar x menor que y e somar z dos dois lados, a gente sabe que continua valendo a desigualdade, né? Agora, eu pego essa outra desigualdade aqui e somo o x dos dois lados, né? Somo x, não, somo y, né? Então, eu tenho z menor que w. Então, somo y aqui, fica y mais z menor que y mais w. Então, por transitividade, esse aqui é menor do que y mais z é menor do que y mais w, então a gente conclui que x mais z é menor que y mais w. Tá certo? Que é exatamente isso aqui. Certo? Então, como aqui é tudo racional, a gente pode fazer isso. A gente soma aqui e a gente vai concluir que R mais S é menor que A0 mais 1 mais B0 mais 1. E isso daqui vale para todo R pertencente a A, para todo S pertencente a B. Então, esse aqui é um elemento arbitrário do conjunto A mais B. E a gente está vendo aqui que este número é uma cota superior do A mais B, certo? Então, isso significa que o A mais B é limitado superiormente, portanto, existe o supremo do A mais B. Portanto, aquela definição, né, de soma está bem definida. Realmente vai existir um número decimal, né, que vai ser dado por esse supremo. Bom, agora a segunda pergunta, né, tem a ver com aquela coisa da compatibilidade da soma, né? O que a gente quer ver aqui é, se você tiver dois números racionais, né, que eu estou indicando aqui a sua forma em fração ordinária, tá? Então, a soma desses números, como foi definido usando o supremo, vai ser dada exatamente dessa forma, né? Você forma aqueles dois cortes, né?
soma, né, eles como conjunto e tira o supremo. Então isso daqui vai ser a definição de soma de dois números reais quaisquer, né? E o que a gente quer ver é que este número real ele vai ser igual, né, à soma desses racionais feita na unidade anterior, ou seja, você pega esses dois racionais aqui, né, forma fracionária, forma ordinária, né, soma eles como números racionais, isso vai dar um número C, e aí você olha qual é o decimal associado a esse número C. Então o que a gente está querendo provar aqui é que esse sup de A mais B vai ser exatamente o decimal associado a esse número C. Tá certo? Bom, para provar isso, né, a gente vai primeiro pensar aqui numa observação. Se você tiver um número racional Qzinho, tá, e olhar para o corte de Dedekind associado, que é exatamente esse intervalo, né, interseção Q, né, o supremo desse conjunto, a gente tem como ver que é exatamente o próprio Q, tá? E como que a gente faz isso? Não, primeiro que é evidente que Q é cota superior desse conjunto, né? Porque aqui todos os elementos aqui dentro são menores do que Q, porque são elementos desse intervalo aberto, né? Agora a gente quer ver que essa cota, né, é a menor cota superior, né? Então o que a gente faz, né? A segunda coisa que a gente tem que fazer é tomar um número D, né, menor do que esse Q, né? E aí a gente quer provar que o D não é cota superior desse conjunto, né? E aí como é que a gente faz isso, né? Bom, a gente sabe que entre dois números reais sempre tem um outro número real, é a propriedade de densidade, né? Então, por densidade, existe um x, né, que a gente pode inclusive tomar como sendo racional, tal que o D ele é menor que o x, que é menor que o q. Então você repara que o x ele pertence a esse intervalo aqui, menos infinito a q, porque o x é menor do que o q, né? E além disso ele também está nos racionais, porque assim ele foi escolhido. Então repara, eu peguei um elemento do conjunto que é maior do que o D, tá certo? Então este D não pode ser cota superior do conjunto dado por essa interseção, tá certo? Então a gente concluiu que D não é cota superior do conjunto dado por essa interseção, e aí a gente conclui que esse Q é a menor cota, né? Então Q é a menor cota superior. E aí isso significa que o Q é o supremo desse conjunto, como queríamos provar. Tá certo? Então, o que provamos aqui é que sempre que você tomar um número racional, o supremo desse conjunto aqui, né, vai ser o próprio Q. Ok? Beleza. Então, mas o que eu quero provar é isso aqui, né? Como que a gente vai fazer isso? Bem, eu vou provar o seguinte, né? Então a gente tem aqui que o A são os números racionais menores que A, né? O B são os números racionais menores, que eu vou chamar de S, menores do que B, né? E o que a gente vai provar é que o A mais B ele vai ser exatamente, olha só, exatamente o intervalo menos infinito C
interseção com Q. Tá certo? Então, pela observação, a gente vai concluir que o supremo do A mais B vai ser o supremo desse conjunto, né? E aqui, como a gente está supondo que o A e o B são racionais e o C é exatamente a soma, né, de A mais B como números racionais, então, pelo resultado que a gente viu, né, na página anterior, né, esse cara aqui necessariamente vai ser racional, então o supremo vai ser igual a C, certo? Então eu vou conseguir demonstrar o que eu quero, tá? Então tudo aqui vai ser possível depois que eu provar isso, tá? Se eu provar isso daqui, eu respondo a segunda pergunta, tá? Muito bem, então como é que a gente vai fazer isso, né? Então a gente tem a reta real aqui, né? A gente tem o C, né? E aí, bom, primeiro eu quero ver que o A mais B, né? Eu quero provar essa igualdade aqui, que o A mais B é igual a essa interseção. Então a gente vai primeiro provar essa inclusão, né? Então o que é essa inclusão, né? Essa inclusão aqui é você pegar um elemento R pertencente a A, S pertencente a B, e aí você quer mostrar que R mais S pertence a esse conjunto da direita, né, do lado direito. Bom, dizer que o R é menor do que A, pertence a A, então você está dizendo que o R é menor do que o A e o S é menor do que o B. Como aqui é tudo racional, né, R, S, A e B, tudo isso daqui é racional, então a gente pode somar, né, o primeiro membro, o segundo membro, e aí a desigualdade se mantém, tá certo? Então a gente vai obter isso aqui. E isso aqui é o que a gente chamou de C, né, a soma dos dois números racionais A e B, certo? Então, o que acontece? Esse número é menor do que C, portanto ele está nesse intervalo. E além disso, esse número é racional porque, como o R e o S estão em A, eles são racionais, então a soma é racional. Então, isso mostra que o R mais S pertence ao intervalo menos infinito C inter Q. Beleza, então provamos essa inclusão. Agora a gente tem que provar a inclusão contrária, né? Eu tenho que pegar um número T no intervalo menos infinito C, interseção com os racionais, né? E aí eu vou ter que mostrar que esse T, né, ele é um R mais S, né, onde R pertence a A e S pertence a B, ok? Bom, e como que a gente vai fazer isso? Nós vamos tomar aqui a reta real, só para ter uma ideia. Vamos colocar aqui o C, né? E aí o T, ele vai estar à esquerda do C, tá certo? Né? E aí esses dois caras, eles são números racionais. Aqui a gente tem a distância entre eles, né? Essa distância é exatamente C menos T. Como é a diferença de dois números racionais, então esse número é um número racional, né? Portanto, eu posso escrever T como sendo C menos K, tá certo? E aí eu tenho que C é A mais B menos K. E aí eu posso escrever isso como A menos K sobre 2 mais B menos K sobre 2, né? E aí, o que acontece? A e K são números racionais, então isso daqui pertence aos racionais, né? Porque é a diferença de racionais, né? O K aqui é positivo, porque eu estou pegando um número C diminuindo de um menor. Então, quando eu pego A e subtraio desse número, eu estou subtraindo de um número positivo. Então, o resultado aqui vai pertencer
vai ser menor do que A, tá certo? Então vai ser racional e vai ser menor do que A. Então este número aqui, olha, este número, ele pertence ao A, né? E da mesma forma, esse cara aqui vai ser racional e também ele vai ser menor do que o B. Então este número aqui, olha, ele pertence ao B. Portanto, eu consegui escrever o T como soma de um elemento do A com um elemento do B. Logo, o T pertence ao A mais B, certo? E aí a gente mostrou a outra inclusão, né? Começamos com o elemento do lado direito e mostramos que ele está do lado esquerdo, né? E aí, então, tendo essa igualdade, o supremo desse conjunto vai ser o supremo desse, que, como nós vimos, né, no caso que o C é racional, que o resultado do supremo é igual a C. Portanto, a maneira de definir com o supremo coincide com a maneira de definir como soma de números racionais, tá bom? É claro que faltam alguns outros detalhes para poder você mostrar que essa soma aqui, né, como foi definida, ela também é compatível com o que a gente fez na unidade anterior, né? Porque a gente, por exemplo, quando tinha um número inteiro e um número dessa forma aqui, né, a gente definiu a soma como sendo desse jeito aqui, né? Então você juntava a parte inteira, tirava esse zero e botava a parte inteira aqui, né? Teria que fazer essa demonstração também, mas aí a gente não teria tempo de fazer tudo, né? E ainda tem também aquela propriedade da compatibilidade do produto, né? Que a gente definiu o produto de dois números reais usando o supremo também, a gente teria que ver que isso é compatível com aquela definição que a gente deu de quando a gente pega um decimal e multiplica por uma potência de 10, por exemplo, se o expoente for 2, então a vírgula anda 2 casas para a direita. Também teria que analisar isso, né? Mas, assim, em virtude do tempo, a gente não vai fazer isso. Vamos nos contentar com essa demonstração do caso dos racionais. De toda forma, a demonstração está feita, né, dessas coisas que eu estou falando, está feita no material do CEDERJ, tá?